Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, assunto sério também para a gente esclarecer dúvidas, viu? Aí ele vai falar sobre hidrocefalia e Alzheimer. Quais são as diferenças? Você sabe qual a diferença? A gente vai esclarecer aqui no programa. Se tem alguma dúvida, está passando por algum problema sobre Alzheimer, quer entender, pode enviar a pergunta para a Mari, que ela faz a pergunta sua quando ele estiver comigo. Voltamos, Brasil. E agora uma pauta de um assunto muito interessante, gente, para você que está em casa. Acho bom a gente sempre aprender, né, esclarecer dúvidas, quando nós temos profissionais tão competentes, como eu estou recebendo hoje, o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião, tá? Eu sempre digo que o meu melhor amigo é um neurocirurgião, é um neuro, né? O melhor amigo para quem teve 2 AVCs, né? Uma trombose cerebral hemorrágica há 5 anos atrás. Aí a gente sempre tem que estar acompanhando. E hoje eu queria entender hidrocefalia. O que seria a hidrocefalia, para a gente começar a entender? O que seria a hidrocefalia? Seria um acúmulo de líquido da cabeça. Então a hidrocefalia ela tem várias causas, né? Quando a gente fala hidrocefalia, a gente lembra logo na criança, né? Que às vezes ela nasce com um probleminha congênito, esse líquido se acumula. Então a hidrocefalia seria isso. Geralmente você já nasce com? A grande maioria das vezes sim. Tem algumas causas de hidrocefalia. A principal é a congênita. A criancinha já nasce com esse líquido acumulado, quando a mãe vai fazendo os ultrassons, de um modo geral, descobre, então ela já nasce sabendo que tem um acúmulo de líquido. E esse líquido, doutor, como que a gente faz hoje? O que acontece? A gente mesmo produz, né? Todo mundo produz. A gente tem mais ou menos 150 ml de líquido circulando no nosso sistema nervoso, envolvendo todo o cérebro e as meninges. Você está explicando, né? Isso. Então, esse líquido, ele faz o revestimento, né? Por baixo das meninges. E ele serve para quê? Para proteção e ajuda também na nutrição. O que acontece? Geralmente tem 150 ml e produz, isso troca 3 vezes por dia. Se você tem qualquer problema que atrapalha ou aumenta essa produção ou dificulta a absorção, isso causa hidrocefalia. E como que faz depois, uma vez que você está com esse problema? Isso. É um tratamento como? Com certeza. Se você tem uma hidrocefalia, por exemplo, a gente deu o exemplo das crianças, né? Se acumula esse líquido, o médico tem que usar uma estratégia para tirar esse líquido que está acumulado. O organismo só não está ajudando. Que não absorve. Não absorve. Então, o que a gente faz? A gente tem algumas técnicas. Uma das mais utilizadas é essa que eu trouxe até um modelinho para vocês entenderem, que é a DVP. É uma válvula que a gente usa que vai comunicar nessa região do cérebro onde o líquido está acumulado, ligando para o peritônio. Como é que a gente faz isso? Com essa válvulazinha de silicone, você pode pegar um silicone. Tá. Isso fica na parte craniana e isso aqui é a válvula mesmo, propriamente dita, que é essa região. E isso aqui que vai comunicar lá dentro com o peritônio. Como o médico faz isso? Ele coloca a válvula, ela vai passando pelo subcutâneo até comunicar com essa região peritoneal. E aí tira, elimina esse líquido. Isso, esse líquido. Uma vez que você tem esse problema que já tendo resolvido, ele volta a ocorrer ou não? Na maioria das vezes, o médico faz justamente esse bypass, esse desvio do líquido que está acumulado, e o próprio organismo vai absorvendo na região peritoneal. Óbvio que qualquer procedimento, né, qualquer problema tem seus riscos, né? Essa válvula pode ter algumas alterações que o médico precisa revisar, mas na grande maioria das vezes, uma vez colocada, o problema da hidrocefalia está resolvido. Esse é o objetivo. Mesmo esse tratamento é feito em crianças também? Na maioria das vezes, quando você descobre a hidrocefalia, a principal causa é congênita. Como o córtex da gente e o líquido, ele é todo conectado, se você tiver alguma obstrução, esse líquido se acumula e você trata para desviar. Existem outras causas. Por exemplo, a meningite é uma das causas. Se você tem uma meningite, altera essa absorção do líquido, isso dá também um acúmulo do líquido. Gente, eu vou ter uma dica para você que está em casa. É uma dica de mãe, viu? Uma dica de mulher, tá? Saiu uma nova vacina que este final de semana, agora passado, levei minhas filhas para tomar. Tem uma vacina nova para meningite, tá? Combatendo 4 tipos, né, da meningite. E surgiu uma nova meningite chamada meningite B. Né, doutor? Então tem uma nova vacina no mercado. Então é uma dica para as mães aí, né? Pra gente que todo cuidado é pouco. Eu acho que a melhor dica para todas nós de amor aos filhos é vacina, gente. Eu sou aquela que faz campanha para vacina o tempo todo. Minha filha me fala, mãe, eu não acredito. Eu sou aquela mãe que liga pro médico perguntar: surgiu alguma nova vacina? Tem alguma nova vacina? Então eu acho muito importante, né, doutor? O mais importante é isso que você falou, né? Você falou do seu médico de referência. Você tem um médico de referência tem que saber, que te conhece e filtra as informações, né? Que a gente é bombardeado o tempo todo com informação de saúde, né? A gente saber dessas informações, dessas novas tecnologias, o que pode realmente me ajudar, né? No meu caso. Está sempre aliado. Querido, eu te peço desculpa, só um minutinho. Doutor, eu quero entender se tem alguma coisa a ver também com Alzheimer.
Isso. Essa é uma pergunta importante. A gente sabe que a população tem envelhecido, isso é no mundo todo, né? E um dos grandes problemas que a gente tem são os quadros demenciais. Quem não conhece um parente, ou um avô, ou um tio-avô que teve essa doença, é uma doença que compromete toda a família, né? Não só o paciente, mas toda a família. E hoje tem uma nova entidade, uma entidade que já tem alguns anos que a gente conhece, cada vez mais a gente está identificando mais, que é a hidrocefalia de pressão normal, ou hidrocefalia crônica do adulto. Que é o quê? O raciocínio, a doença é muito parecido. É uma alteração, muitas vezes, da marcha, uma alteração em continência urinária, uma alteração da memória. Está quase igual. Muito parecido, né? O que diferencia? Quando o médico faz o exame, principalmente o exame de imagem, ele encontra esse líquido que a gente falou no início do programa, acumulado e aumentado o ventrículo. Então, dos quadros de demência, o mais comum disparadamente é a doença de Alzheimer, existe outro quadro de demência que a gente chama demência vascular, que se destaca também, mas existe essa doença que em 5% dos pacientes com demência pode ter essa doença e que é um quadro demencial que ele pode ser revertido. A maioria dos quadros demenciais você consegue controlar, mas não consegue reverter a doença. Nesse caso da hidrocefalia de pressão normal, você pode fazer um tratamento que pode melhorar. Óbvio que cada caso é um caso, é difícil a gente falar de maneira geral. Quanto antes descobrir, melhor é, né, doutor? Com certeza. Hidrocefalia... de pressão normal. De pressão normal. Que seria parecido com Alzheimer, mas é uma enfermidade que, graças a Deus, tem como... Tem um tratamento cirúrgico, né? Que é justamente fazer esse bypass, né? Colocar a válvula. O mais importante é informar, né? Informação, as pessoas saberem que existe, conversar com seus médicos, principalmente com o neurologista, né? E o geriatra que acompanha esses casos. Eu é ginecologista e neuro. Não viu, senhor Robertinho Carneiro? Beijo, meu médico. Hoje... O povo aqui mais no neuro, né? Tem que ver se tá tudo direitinho, né? O ideal é ela ter um médico de referência, né? Hoje a gente sabe, no Brasil a gente não tem muito costume, mas o médico da família é importantíssimo, né? Perdeu-se esse costume, né? Mas tá voltando, tá voltando. O médico que a gente conhece, conhece tão poucos médicos também, assim, até mesmo fica difícil aqui em São Paulo a gente saber um clínico geral que atende para ser esse médico da família. Hoje cada um entra em áreas diferentes, a gente não consegue muito ter esse médico que a gente queria. Querido, vou liberar o telefone para quem está em casa fazer perguntas. E Mari, tem perguntas? As pessoas estão bem interessadas, nosso e-mail está bombando. A Paula Bonner pergunta se a hidrocefalia pode se manifestar a qualquer momento, doutor Júlio, no sentido de que a pessoa está um dia normal, começa a sentir uma dor de cabeça e é hidrocefalia. E a Vitória Nogueira quer saber como é feito o diagnóstico. Isso. É bem interessante. O que acontece? No nosso crânio, o crânio, ele circula o cérebro, né? Então, qualquer evento, isso pode ser uma tumoração, um sangramento, que dá um efeito de massa, o principal sintoma é a cefaleia. Então, de um modo geral, a pessoa tem uma dor de cabeça e a partir do momento que ela tem essa dor de cabeça, que ela não tinha antes, quem tem enxaqueca nota que é diferente, né? É uma dor diferente e, de um modo geral, é o paciente que vai para o pronto-socorro. Então, é o quadro agudo que o paciente vai no pronto-socorro ele é visto pelo emergencista e, de um modo geral, já respondendo a segunda pergunta, é o exame de imagem. Então, o médico tem uma suspeita, né, de alguma coisa estar aumentando a pressão dentro da cabeça, ele faz a tomografia, de um modo geral, o primeiro exame, aí ele identifica, é um sangramento? Ele vai para uma linha de raciocínio. É o líquido acumulado? É a hidrocefalia? Aí ele tem que fazer outro tipo de abordagem. E quais são os sintomas, assim, mais conhecidos que as pessoas, nós, assim, que não temos experiência, que a gente pode perceber para, de repente, falar assim, de repente eu posso ter isso? Isso. A hidrocefalia tem alguns tipos, né? A hidrocefalia aguda, que é o quadro de urgência, de um modo geral, é cefaleia e sonolência. Então, é um paciente que vai para o pronto-socorro. Então, é um quadro muito agudo, de um modo geral, a gente não tem dificuldade de diagnosticar, porque a família percebe e leva no pronto-socorro. A hidrocefalia de pressão normal, que é uma outra entidade, ela se manifesta através da alteração da memória ou do comportamento, a incontinência urinária e a alteração de marcha. Então, é o paciente que vai para o neurologista ou geriatra e ele avaliando pode notar. Isso é uma doença de Alzheimer. Mas é a longo prazo? Ele é uma coisa que surge rápido? De um modo geral, é um quadro arrastado. Não é uma coisa esse é o problema das enfermidades. Leva muito tempo e a gente tem os nossos idosos aí, de repente não consegue perceber, né? O principal é você ter o seu médico de referência. Sabe que em algumas situações é difícil, mas se você tem um médico que conhece, a gente que é neurocirurgião, a gente recebe muito paciente do geriatra, né? O geriatra identifica e fala, essa não está sendo a evolução natural que eu costumo ver da doença de Alzheimer. Manda muitas vezes para o neurologista faz o exame de imagem, muitas vezes tem que fazer um teste que a gente chama TAP teste, que é o quê? Retirada do líquido e ver se o sintoma melhora.
Então, se ele nota que é o acúmulo do líquido o problema, aí ele encaminha para a gente, para o neurocirurgião. Doutor, e quando acumula muito líquido que você não consegue perceber, tem pessoas no Brasil todo aí que a gente sabe que não tem acesso, não tem condições financeiras. Eu não sei se a gente tem esse apoio pelo SUS, né, de neurocirurgiões o tempo todo. Esse líquido, ele pode aumentando mais, chegar ao ponto da pessoa ter um AVC? Isso. O que acontece? Qualquer líquido acumulado, ele dá sintomas, né? Na hidrocefalia aguda, isso é uma urgência. Se não for tratado, o paciente pode evoluir muito mal, indo até a óbito, se isso não for tratado muito rápido. Que é na criança e nesses outros quadros que a gente falou, né? Um tumor que comprime o líquido e acumula. No caso da hidrocefalia crônica, o grande problema, a hidrocefalia de pressão normal, é que esse paciente pode ter uma alteração cognitiva que, se não for tratada a tempo, é irreversível. Raramente esse paciente tem hipertensão intracraniana, por isso que a gente chama ela de crônica, porque o próprio organismo vai se adaptando. Mas se ele adapta, levando alguns danos, né? Alteração de marcha. Então, quanto antes você identificar... Ficando mais lento, o raciocínio vai lento. Isso. Turva também a visão, não? Isso. Ele chega a atingir De um modo geral, a hidrocefalia de pressão normal, não. O que chama mais atenção a gente é essa tríade, né? A alteração do comportamento e da memória, né? A alteração de marcha e a incontinência urinária. Meu Deus, é tudo tão parecido, né? Que a gente pensa que não, mas uma coisa, se a gente não ficar muito antenado e procurar um médico que seja focado dentro dessa área, a gente vai ficar aí, né? Infelizmente, perder muitas pessoas pelo fato do desconhecimento, né? Diga, Mari. Olha só que interessante, o Caio Tosta perguntou pra gente por e-mail também, atardeshow@rbtv.com.br, se a cirurgia de colocação de válvula num feto de 5 meses com hidrocefalia pode ser feita intraútero ou tem que esperar que o bebê nasça, doutor Júlio? O que o senhor acha? Hoje em dia, a neurocirurgia tem evoluído muito, né? Então, cada área da medicina acontece, né? Você tem o generalista, depois passa para os especialistas, né? Hoje em dia, para você ter ideia, tem um neurocirurgião especializado na área pediátrica. Então, uma das abordagens que têm sido feitas tem sido feito intraútero, né? Aqui em São Paulo tem alguns especialistas que fazem isso, né? De um modo geral, o que mais corriqueiramente acontece é o tratamento após o nascimento. Óbvio que é difícil a gente falar em um caso específico, né? A medicina não permite, né? Desespera também, né? Então, cada caso é muito específico, né? Então, tem que individualizar o caso para ver as possibilidades. Mas o bom é que dentro do útero já dá para analisar se a criança tem, se o bebê, se o feto tem ou não tem. Com certeza. Isso é a principal Mas evolução. Qual o sintoma? Em quem acontece? O que acontece com a mãe? Isso, o bebê dela. Porque geralmente a mulher faz um ultrassom, o ultrassom geralmente é aquela coisa mais básica. O ultrassom às vezes é mais rápido, quando você tem um médico, um clínico particular, um médico seu, fica mais assim, com mais atenção. Quando a gente sabe que a gente vai para os atendimentos públicos aí, a gente sabe que não tem tanto tempo de dedicação. E aí, doutor? Os exames, hoje, quando a gente faz o pré-natal, se avalia também o ultrassom, né? E o ultrassom ajuda muito na descoberta das malformações, né, congênitas. O aumento? Ele dá um aumento? Geralmente é o aumento do perímetro cefálico. Então, se você olhar qualquer ultrassom, mãe que tem, quando ela for ver, com certeza vai ter avaliação do ultrassonografista dessa região craniana. Então, se há um aumento, como a gente falou, né? No adulto, aumento a quantidade do líquido dá sintoma. Na criança, como ela tem a moleirinha, né? O cérebro está aberto ainda, então o que acontece é o aumento do perímetro cefálico. Isso no período intrauterino e também quando a criancinha está muito pequena e nasce. Então, de um modo geral, a mulher fazendo pré-natal corriqueiramente, tendo a normalidade, na grande maioria das vezes isso vai ser identificado no exame. Tem que buscar ajuda em outros meios, né? Com certeza. Diga, Marizinha. O Matheus Arantes, Nani, o irmão dele fez uma cirurgia para hidrocefalia e usa a válvula há 3 anos, mas ele continua com muita dor de cabeça. Doutor Júlio, ele pergunta o que deve ser feito nesse caso. Isso. O mais importante, como a gente falou, é o acompanhamento, né? Dor de cabeça, só para a gente ter ideia em números, né? Se a gente for perguntar e fazer uma enquete, muita gente com dor, hein? Muita gente tem. E a gente percebe o seguinte, nada impede que uma pessoa tenha uma enxaqueca e tenha outra doença, neurológica ou neurocirúrgica. Então, muitas vezes é necessário diferenciar. Então, um paciente que fez o tratamento, ele está com a válvula funcionando, o médico avalia isso todas as vezes. Se ele está com a dor, ele tem que procurar o médico de referência dele para ele avaliar. O que está levando aquela dor. O que está acontecendo. Né? Nada impede que ele tenha uma dor de outra causa, mas o principal é não se automedicar, né? Ele procurar o médico dele de referência. Fazer os exames novamente. Fazer os exames.
mais atuais para verificar, né? Porque sem dúvida, como a gente mostrou, isso é a válvula, né? É algo mecânico, né? Então essa válvula, hoje em dia a gente já tem... Tem rejeição? Caso de rejeição, não? O que acontece muitas vezes quando você tem intercorrências é a infecção. A gente sabe que qualquer procedimento cirúrgico que envolve corte de pele, a gente tem nossas bactérias, né? Mas isso são porcentagens muito pequenas. A maioria dos pacientes vivem a vida toda com isso sem ter nenhum tipo de intercorrência. Doutor, adorei o senhor aqui, até porque eu respeito muito, 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 né? Se eu estou aqui hoje é graças ao neuro, com um cirurgião que fez uma cirurgia de emergência de 17 horas aí abrindo a minha cabeça. Sou uma mulher literalmente cabeça aberta, viu, gente? Isso é bacana, isso é moderno, viu, Mari? Eu queria muito te agradecer. Você pode deixar algum e-mail, algum site para as pessoas que estão em casa? Isso. Hoje em dia o Google ajuda muita gente, né? Adoro. Se a pessoa colocar Até Júlio vocês Pereira, médicos têm que colocar, né, Júlio? Se colocar Júlio Pereira, neurocirurgião, encontra os links, tudo direitinho. Então tem que ser Dr. Júlio Pereira, tá? Tem um site. Neurocirurgião. Neurocirurgião. Obrigada, tá bom? doutor. Tá bom, um abraço. Viu? Obrigada, Obrigado viu? Muito bom esclarecer.